Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nag Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para. O Vasco, para quem acredita, toda hora borbulha uma notícia a respeito do gigante da colina, galera. E vamos falar a respeito da visita do Ancelotti. O Rodrigo Caetano informou que o Ancelotti aceitou vir, né? Para quem não sabe, gente, Ancelotti é o treinador da seleção brasileira. Aceitou o convite para conhecer São Januário. A pergunta que eu faço é: isso agrega em que a nós vascaínos? Em que vai mudar a vida do Vasco, né? O Ancelotti, treinador da seleção brasileira, vir visitar São Januário. Eu queria entender. Essa visita deve trazer algo muita coisa boa para o Vasco da Gama, porque não é possível, né? Estão fazendo um carnaval danado aí por isso, de que o Ancelotti vai vir conhecer São Januário, estão pintando São Januário, estão... Eu queria entender o que isso vai agregar. Se alguém puder me informar aí, né, no que agrega o Ancelotti vir visitar São Januário, vir conhecer São Januário, me diz aí, porque eu tô por fora, galera. Realmente, né, apesar de eu pesquisar aí a respeito do Vasco da Gama, eu ainda não consegui entender o porquê dessa visita é tão importante e o que ela vai agregar ao Vasco da Gama positivamente, né? Eu tô por fora mesmo, sem brincadeira não. O Ancelotti, treinador da seleção brasileira, aceitou o convite para conhecer São Januário. Isso, para mim. Mas vamos dar continuidade, né, galera? Fim da novela, todo mundo já sabe que terminou, todo mundo já sabe que o Léo Jardim renovou o contrato com o Vasco da Gama, que o Léo Jardim vai ficar até 2030, mas o que me pegou de surpresa não foi nada disso. O que me pegou de surpresa foi o salário, R$ 930 mil para poder ficar no Vasco da Gama. Então, todas aquelas especulações que o Léo Jardim não aceitou 1 milhão, né, que o staff do goleiro veio com a contraproposta de 1,5 milhão, isso aí caiu por terra, cara. Isso aí tudo é mentira, não tem como. Vamos parar para analisar. Se o Léo Jardim queria ganhar na casa de 1 milhão, ele deveria ter aceito a proposta do Vasco de 1 milhão, né? E não vindo com a contraproposta de 1,5 milhão. E agora aceitar 930 mil. Então a gente vê que realmente é muitas especulações, muito achismo. A gente vê que a imprensa no Brasil, cara, ela trabalha de uma forma diferente, até porque nós, youtubers, nós não lidamos com a notícia verídica. A gente simplesmente nos baseamos em cima daquilo que a gente vê no Bola VIP, no Lance, no GE. Cara, infelizmente as nossas fontes são essas. Então nós temos que confiar no GE, no Bola VIP, no Lance, entre outros aí, né? Ainda tem também aí a Globo em si também, que notifica muito, mas infelizmente, né, eu realmente acreditei de que o Léo Jardim queria 1,5 milhão, até porque falaram que ele negou a proposta de 1 milhão e depois veio com a contraproposta de 1,5 milhão. Mas aí agora a gente vê que o Léo Jardim assinou por 930 mil. Então, pô, imagina, a pessoa, o jogador, o atleta, o empresário, fez esse carnaval todo para no final aceitar 930 mil. No máximo teria que ter aceitado aí pelo menos 1 milhão, ou 1,2 milhão, né? Eu queria 1,5 milhão. O Vasco queria 1 milhão. Então, nem eu nem você vamos chegar na casa de 1,2 milhão. Seria essa a proposta. Mas o que eu deduzo hoje é que essas reportagens, todas essas notícias foram infundadas, foram achismo de repórteres ou alguém dentro do Vasco ficou passando informações erradas aí para os youtubers aí que tem, né, uma influência dentro do Vasco da Gama, para os jornalistas também, que também tem uma influência aí dentro do Vasco, né, porque a gente sabe que existe jornalista e existe youtubers que tem fontes dentro do Vasco da Gama para poder estar passando as notícias exatas. Então eu acho que realmente passaram várias notícias falsas, várias notícias errôneas, já para que não melasse a situação com o Léo Jardim. Então agora se descobriu que o Léo Jardim ganha 930 mil reais para poder estar defendendo o Cruz Maltino. Então é isso, galera. Não é que se discutir. O martelo já foi batido. Então,
todas aquelas negociações caíram por terra. E vamos que vamos, porque dá para continuar, galera. O Vasco tentou a contratação do atacante português Félix Corrêa, de 24 anos, do Gil Vicente de Portugal. Mas o jogador quer permanecer na Europa e possui negociações com um clube da França. Então, mais um aí que negou vir para o Vasco da Gama. E já falei, filho, se tiver mercado na Europa, o jogador não vem para o Brasil. Essa é a realidade. Para time nenhum no Brasil. Entre ganhar euro e ganhar dólar, ninguém vai largar de ganhar o dólar e ganhar o euro para vir ganhar real. Não tem que ser maluco, filho. Nem eu viria, vamos ser sinceros. Ninguém vem. Pô, você vai ganhar lá na casa do euro, na casa do dólar, que é 5 vezes mais que o real. Pô, não tem condições. Então isso aí realmente não dá. Agora, o Vasco monitora a situação de Ganso no Fluminense. O jogador vai se reunir com a diretoria tricolor para definir seu futuro. Após a discussão com Renato Gaúcho durante o Mundial, o atleta perdeu espaço e não foi mais utilizado. Então o Vasco vai ficar monitorando a situação aí do Ganso para saber se há possibilidade. Mas tudo isso por pedido do Fernando Diniz. O Fernando Diniz já entrou em contato com o jogador e já entrou em contato também com o presidente do Fluminense por ter aí uma boa relação de amizade com o presidente do Fluminense e com o atacante também, por ele já ter treinado. O Fernando Diniz entrou em contato, ligou para eles e perguntou, né, como é que está a situação, mas tem que aguardar, até porque não tem nada definido. Foi só uma discussão a princípio, né? Vamos ver como é que vai ficar a situação entre o Ganso e o Renato Gaúcho. Sabemos que Renato Gaúcho é um pouco arrogante, para pouco não, filho, vamos ser sinceros. Renato Gaúcho é muito arrogante, e a gente sabe que é o tipo de cara que não pede desculpa, é o tipo de pessoa que não volta atrás, mas aí agora também depende do jogador, né? Se for um jogador também peitudo, filho, que bate de frente, a relação entre os dois vai ficar estremecida e o próximo não vai ficar bom dentro do vestiário e o Ganso vai ficar no banco, filho. Essa é a realidade. E se isso acontecer, o Vasco da Gama está pronto para poder adquirir o jogador. Mas, como sempre, temos que aguardar cenas dos próximos capítulos, galera. Sendo assim, me despeço aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, porque é assim que vocês me ajudam para poder estar alcançando mais inscritos, galera. Então, tamo junto. Saudações vascaínas. Até o próximo conteúdo. Valeu!